Já pega a Bíblia, a palavra de Deus agora, e abra no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 8. 8. Apocalipse capítulo 8. Último livro da Bíblia. Você que tem a Bíblia, pega aí. Vamos meditar na palavra de Deus agora. Apocalipse, no capítulo 8. Abra aí a Bíblia. Você tem a Bíblia. Vamos acompanhar em nome do Senhor Jesus a palavra de Deus. Amém? Coloque a mão direita na Bíblia, na palavra de Deus. Feche os seus olhos. Vamos seguir a direção, a revelação de Deus. O Espírito Santo fala conosco através da palavra, Senhor. Esse livro que o Senhor revelou, o apóstolo João, Apocalipse, que significa revelação de Jesus Cristo, do Senhor. Por favor, Senhor, tudo que venha sair dos meus lábios seja revelado e venha da mente e do pensamento teu. Não quero falar nada da carne, não, mas eu quero transmitir o pensamento do Senhor, ó Santo Espírito. Senhor Jesus, eu entrego a revelação, a direção, tudo em suas mãos, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, o título fala assim, ó. O sétimo selo. Os 7 anjos com as suas trombetas. Amém? Nessa palavra que nós vamos ler agora, fala que o Senhor Jesus ele vai desatar, descolar, desprender o último selo. O último selo. E ele dará ordem para começar a tocar as 7 trombetas de Deus. Amém? Nessa palavra que nós vamos ler agora vai falar que Deus ele vai trazer juízo sobre toda a natureza. Por que sobre toda a natureza? Para dar uma oportunidade para que o homem veja que ele tem domínio sobre todas as coisas. Deus ele está mostrando para a humanidade, para o homem, que ele criou e formou do pó da terra, do barro, que ele, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o que se assenta no trono no terceiro céus, e o único que é onipotente, onipresente, onisciente, ele ainda está no controle de todas as coisas. Ele está falando assim, olha, eu trarei juízo sobre toda a terra. Primeiramente, eu vou começar pela natureza, porque foi ele que formou a natureza. Por que ele vai começar pela natureza? Para mostrar para o homem que ele tem autoridade e tem domínio sobre tudo que existe nesse mundo. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus é grandioso. O nosso Deus, a palavra fala que ele é o alfa, o ômega, ele é o primeiro e o único. Ele esteve morto, mas vive pelo século dos séculos. Mas não só isso, ele diz para o apóstolo João, não temas, não tenha medo. Por que não tenha medo? Porque ele está no controle de tudo. E através dessas trombetas que nós vamos ler daqui a pouco, mostra que haverá muito sofrimento. Haverá muito pranto sobre a terra. Mas ainda não é o fim. Por que ainda não é o fim? Porque ainda o ser humano ele tem a oportunidade do arrependimento. Tudo que Deus quer que o homem, o ser humano, se arrependa das suas atitudes de rebelião para com Deus. Tudo que Deus ele quer que o ser humano ele se conserte dos seus maus caminhos diante do Deus Todo-Poderoso e faça uma aliança com Ele. Deus ainda é bom. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte do pecador. Muito pelo contrário, como está escrito no livro de Jeremias, Deus tem prazer que o pecador se arrependa e seja salvo. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus fala assim em Apocalipse capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora.
quando o Senhor Jesus ele desatou o sétimo selo do pergaminho do livro, por meia hora teve silêncio no céu. Por que silêncio? Porque o que iria acontecer posteriormente seria algo muito importante, seria algo muito sério, seria algo que iria impactar todo mundo. Impactar. Versículo 2. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Vi outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Que coisa maravilhosa. Vai se apresentar um anjo com incensário, uma taça, e dentro dessa taça estava as orações dos homens, dos santos, daqueles que são de Deus. O que significa? Que a oração que nós fazemos aqui, fazemos agora, nós fazemos aqui neste mundo, essa oração chega diante de Deus. Que coisa maravilhosa. As nossas orações estão sendo guardadas para Deus. Deus ouve todas as nossas orações. Deus, ele ouve o seu clamor. Deus ouve as suas súplicas. Deus ouve as suas lamentações. Tudo que você pede a Deus, Deus ele ouve, Deus escuta, ele ouve lá no céu. Que coisa maravilhosa. Mas não só isso, mas fala que antes das 7 taças serem tocadas por esses 7 anjos, na mão desse anjo se apresentou diante do Deus Todo-Poderoso um anjo com incensário, com uma taça. E dentro dessas taças estavam as orações de todos os santos diante de Deus. Deus ouve a sua oração. Deus, ele ouve todas as nossas orações, porque o nosso Deus é o único que é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Diga glórias a Deus. Continua, fala assim, ó, versículo 4. E da mão do anjo subiu a fumaça de Deus. A fumaça. E versículo 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Olha que coisa maravilhosa. Olha aqui para mim. A palavra de Deus fala assim, olha. Se apresentou esse anjo com incensário. E dentro do incensário, o incensário é uma taça que os sacerdotes apresentavam com um carvão, um fogo dentro. Amém? O fogo dentro. E a Bíblia fala que essa fumaça subiu, eram as orações dos santos, e subiu diante de Deus. Deus, ele ouve a oração. Mas não só isso. Depois ele pegou o quê? Pegou uma brasa do altar e colocou um incensário e despejou sobre a terra. E quando ele despejou esse carvão, essa brasa sobre a terra, houve o quê? Sobre a terra, versículo 5. E o anjo tomou incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O que está acontecendo? Está começando o juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus. Olha, acima da justiça dos homens, existe a justiça do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. O homem pode até escapar da justiça do homem, mas da justiça de Deus todos prestaremos conta. Não tem ninguém que vai escapar.
Mas não tem ninguém. A Bíblia fala, não existe grandes, pequenos, autoridades. Não. Todos vão prestar contas para aquele que criou todas as coisas conforme a sua sabedoria. Todos vão prestar conta diante do Deus Todo-Poderoso. Todos. E a Bíblia fala que vai começar o juízo de Deus sobre a terra. As trombetas irão ser tocadas. Que coisa maravilhosa. Olha, mas a Bíblia fala que os salvos já estarão no paraíso, nos céus. Esse juízo é para quem que ficar aqui na terra. Vai ser muito triste. A natureza será abalada e haverá muito choro, muita dor e muito sofrimento. Vai começar o juízo de Deus pela natureza. Versículo 7 fala assim, ó, a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva. O que é saraiva? Pedras. Pedras. Saraiva e fogo. Pedras e fogo. De mistura com sangue. E foram atiradas à terra. E foi também queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também da erva verde. Olha que coisa maravilhosa. Quando o anjo tocou a primeira trombeta, o que aconteceu? Caiu do céu pedras de fogo. Pedras e fogo. Pedras e fogo, misturada com sangue, foram atiradas para a terra. E foi queimado o quê? A terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. A terça parte da terra, das árvores e de tudo que é verde vai ser queimado quando esse primeiro anjo tocar a primeira trombeta. Você imaginou a destruição que vai ser? Vai ser queimado, incêndio, fogo. Haverá muito desespero, haverá muita dor, haverá muito choro, haverá muito lamento. Ainda é a primeira trombeta. Vai começar pelas ervas, pelas árvores e pela terra. A segunda trombeta, o segundo anjo. Versículo 8. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta. E uma, como de grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Creio que essa grande montanha ardendo é tipo uma ilha, um grande vulcão, gigante, vai ser jogada sobre o mar. Amém? Sobre o mar. E a terça parte do mar, o mundo, você imagina só, quantos os oceanos, tanto de água que tem nos oceanos, fala no mar. Essa ilha, amém? Misturada, essa montanha ardendo em chamas, ela vai cair sobre o mar. Mas se fosse só cair para o mar, quando essa montanha em chamas, com fogo, cair sobre o mar, o que vai acontecer? A terça parte do mar se tornará em sangue. E vai morrer a terça parte dos animais que vivem no mar. Mas só isso, mas a terça parte das embarcações irá ser afetada e será destruída. Olha, haverá sofrimento no mar também. É a segunda trombeta de Deus tocando. A terça parte do mar será, dos animais morrerão. E a terça parte do mar será atingida, contaminada com sangue. É com sangue. Os animais morrerão. Haverá cheiro ruim. Haverá cheiro de podridão de animais mortos. Mas não só isso, mas as embarcações serão afetadas, serão destruídas também. A terça parte das embarcações serão afetadas, destruídas também lá no mar. A terça parte do mar vai perecer, será destruída. Mas não só isso, a terceira trombeta vai tocar. A terceira trombeta. Versículo 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta. E caiu do céu sobre a terça parte dos rios, agora dos rios. E sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto.
e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morrerão por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Presta atenção. Na terceira trombeta, o anjo vai tocar. Amém? E essa estrela, provavelmente seja um meteoro. Ele vai cair sobre o quê? Sobre os rios. E sobre as nascentes dos rios. E essas águas, essa estrela, ela se chama absinto. O que é absinto? Antigamente absinto era usado como uma erva amarga para mostrar sofrimento, pranto, dor. Mas não só isso. Vai mostrar sofrimento, pranto e dor, mas a Bíblia fala: e muitos homens morrerão por causa dessas águas. Quem beber dessas águas, ela vai estar contaminada, vai morrer. Ela vai estar contaminada. Representa o quê? A terça parte dos rios, a terça parte das nascentes será contaminada com absinto, com essa erva amarga. E quem beber dessas águas vai morrer. Haverá muita morte. A quarta trombeta. No versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse, e a sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes da trombeta dos 3 anos que ainda tem que tocar. O quarto anjo vai tocar, e os céus serão abalados. A terça parte das estrelas não vai dar uma claridade, e o dia vai se tornar noite. Amém? Haverá abalo nos céus. Quando a quarta trombeta tocar, o anjo tocar a quarta trombeta, os céus, nós estaremos de dia, mas de repente, quando ele tocar, vai ficar noite. É Deus dando juízo sobre a terra. Porque ele fala assim no versículo 13: então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram sobre a terra, por causa do restante vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Porque ele fala: essas 4 trombetas que foram tocadas afetarão a terra, a natureza, os rios. Mas as 3 trombetas restantes dos 3 anos vai afetar o ser humano. Nós vamos estudar isso na próxima live, no próximo estudo. O que Deus quer falar conosco? Tudo que Deus quer é que nós venhamos nos arrepender enquanto há tempo. Temos que buscar Ele enquanto se pode achar. Temos que invocá-lo enquanto Ele está perto. Busque em Deus enquanto você pode achar. Não se lembra Deus quando o momento de dificuldade, de tribulação vier sobre a sua vida. Não. Se lembre de Deus, coloque o seu joelho no chão, peça perdão e busque Deus agora. Se arrependa, entregue a sua vida na mão de Deus, porque Deus vai nos livrar de todo esse sofrimento. De todo o sofrimento que as pessoas que não creem e zombam de Deus, da fé e da palavra de Deus, todos passarão se não se arrependerem. Diga glórias a Deus. Pode fechar a Bíblia, a palavra de Deus. Já quero orar pela sua vida e pedir para que o Espírito Santo abençoe a sua vida agora. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu quero pedir de todo o meu coração para que a mão de Deus alcance a sua vida agora. Feche os seus olhos. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do povo de Israel. Toca na vida desta pessoa agora, Senhor. Que cada palavra que foi falada aos nossos corações hoje fique gravado, Senhor. Porque tudo que falamos hoje irá acontecer. O homem crendo ou não irá acontecer, porque é a santa palavra do Senhor. Passará os céus e a terra, mas a tua palavra permanece eternamente. Tudo que nós queremos é aliança contigo, Senhor. Para que o Senhor, quando o Senhor vir buscar a igreja, arrebatar a igreja, o Senhor venha se lembrar de nós. Que a vida de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, dessa pessoa que irá ouvir depois e de toda a sua família, escreva o nome de todo no livro da vida, Senhor. Tudo que eu quero é que eles sejam salvos e abençoados.
Abençoa cada objeto que se encontra próximo dessa pessoa. Abençoa a sua família, abençoa a sua casa. Que na casa dessa pessoa haja saúde, haja paz, haja proteção, haja salvação. Consagra essa água, Senhor. Quem beber dessa água, beba do santo remédio.